Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Após a mensagem, nós vamos entrar em oração, nós vamos falar com Deus em seu favor. Nós vamos orar em favor das pessoas que se encontram enfermas, né? Existem pessoas dentro dos hospitais, clínicas, em casa, acometidas aí por vários tipos de enfermidades. Existem pessoas que foram infectadas aí pelo Covid-19 e existem aqueles lugares, né, principalmente onde aconteceu o carnaval, muitos turistas, né, muitas aglomerações. Então, principalmente nesses lugares, e se pode hoje claramente pelos dados oficiais verificar também que principalmente naqueles estados onde os governadores estão contra o presidente e contra o país, se verifica um aumento, né, dos casos aí de pessoas infectadas e também no número de óbitos, embora existem aqueles casos, né, em que na realidade foi feita uma espécie de adulteração no atestado de óbito. Nós temos visto muitos casos de familiares reclamando, recorrendo, indo à justiça, indo às redes sociais, para cobrar uma mudança, também para denunciar o que está acontecendo, porque tem muitos casos também de pessoas que faleceram consequência de um outro tipo de enfermidade e por causa do esquema, né, de governadores bandidos, prefeitos bandidos, né, foi-se colocado lá como se tivesse sido a causa da morte o coronavírus, né? Nós temos visto pessoas aí sofrendo, apanhando, lá no Rio de Janeiro, uma mulher, porque roubou, não é que está correto roubar, mas roubou alimentos, apanhou, né, como se fosse um cachorro, pior do que um cachorro, nas mãos de dois seguranças bandidos, né, porque são bandidos, né, para fazer o que fizeram. Nós temos visto aí governadores e prefeitos de determinadas capitais e cidades grandes agora inventaram o rodízio de carros, né, as rodovias, as avenidas ficam vazias, né, já estavam por causa da quarentena, agora mais vazias ainda, mas os metrôs, ônibus, trens, né, o transporte público agora abarrotado. A impressão que se dá é que eles querem aglomeração desse tipo, né, dentro de trem, de ônibus, querem que aumente, porque a impressão é que muitos deles, né, muitos políticos, querem ver, né, aumentar o número de pessoas infectadas e principalmente chegarem ao estado de óbito, né, chegarem ao óbito, porque eles são bandidos mesmo. Tem governadores, tem deputados, senadores, prefeitos, né, tem gente que é bandido mesmo, pessoas que trabalham no judiciário, né, eles são verdadeiros bandidos mesmo. Eles não são bandidos de andar com a arma na mão, mas eles são bandidos. Nós temos visto muitas pessoas perdendo seus empregos, indo à falência, pessoas já passando fome. Nós temos visto aí pessoas que trabalharam 10, 20, 30 anos para manter uma empresa e, de repente, em 2 meses foi embora por causa de alguns bandidos. Esse de São Paulo aqui, o Dória, esse é um dos piores que existe, né? Mas nós vamos orar, porque Deus é Deus, né? A Bíblia diz que quando Deus age, ninguém pede. Quem é que pode escapar da mão de Deus, né? Então nós temos que orar, porque existem muitos motivos para a gente orar. Existem lugares, cidades onde igrejas, né, continuam fechadas, mesmo recebendo o comércio, né, recebendo autorização para abrir, a cidade voltando, tendo voltado a uma vida normal. Existem políticos que impediram as igrejas de voltarem a abrir, né, de abrirem para realizar cultos presenciais. Infelizmente, existem cidades, e eu conheço, sei de casos de cidades onde foi autorizado tudo voltar ao normal, mas ainda assim, infelizmente, para a tristeza nossa, tem pastores, igrejas
que preferiram não abrir, porque estão com medo, né? Estão com medo de serem infectados, com medo da situação, com medo de tantas coisas, e isso, de certa forma, é muito triste, porque, como eu venho falando, né, já há várias semanas, quase 2 meses, né, o pastor não é um super-homem, não é um homem de ferro, nós temos um corpo físico, temos que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, né, evidentemente, mas nós temos que crer, acima de tudo, nas promessas de Deus, no poder de Deus. Um pastor pode adoecer, pode ser infectado, um cristão pode adoecer, pode ser infectado, sim, mas nós temos que manter uma fé de que Deus é Deus, né? É Deus quem guarda acima de tudo, né? Então é triste a gente ver o que temos visto em alguns lugares, né? Pastores que, mesmo que receberam autorização para abrir as suas igrejas e pregar, orar pelas pessoas, eles não fizeram, né? É triste. Por outro lado, a gente tem visto políticos bandidos que se aproveitaram da pandemia para impedir que as igrejas voltem a funcionar. Permitiram que tudo volte ao normal, mas as igrejas elas continuam fechadas. Infelizmente, muitos pastores não entenderam, não enxergaram, não acordaram, né? Que por trás de tudo isso, por trás dessa pandemia que de fato existe, né, existem muitos outros objetivos. E um dos objetivos de muitos políticos, o diabo através deles, é enfraquecer a igreja. Muitos cristãos já se desviaram, já enfraqueceram, né? Muitos se iludiram, muitos pastores, igrejas se iludiram com essa coisa de culto online, né, de fazer live de culto online, se iludiram, acharam que toda a igreja ia sentar ali para assistir o pastor pela internet. Isso é uma grande ilusão. Reunir é fundamental, congregar é fundamental, é bíblico congregar, é bíblico reunir. Existem aqueles caídos, né, e eu posso dizer perturbados, que têm o título de pastor, de bispo, seja lá o que for. Existem os filhos do diabo que trabalham para que isso não aconteça. Existe um trabalho por parte de muita gente caída, né? Os desigrejados, que eles ficam já há muitos anos condenando o fato da igreja se reunir, da igreja congregar, que são pessoas do diabo. Mas antes da gente orar, eu gostaria de ler alguns versículos aqui importantes que foram direcionados para o povo de Israel, consequentemente para os descendentes de Abraão. O verdadeiro cristão, aquele que entregou a vida, aceitou Jesus como Senhor, segue Jesus como Senhor, né? Ele espiritualmente se torna, através da fé em Jesus, nós nos tornamos espiritualmente falando descendentes de Abraão. Não nascemos em Israel, não somos judeus, mas por causa da fé em Jesus, nós nos tornamos descendentes, né, de Abraão. E Deus, aqui no livro do profeta Isaías 43, são promessas extraordinárias para o seu povo, não só para o povo de Israel exclusivamente, mas para aquele que crê em Jesus como Senhor, para aquele que de fato faz parte do povo de Deus. Deus fez inúmeras promessas, mas muitas das vezes parece que essas promessas são colocadas de lado, elas são esquecidas por muitas pessoas, e nós temos aí, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né, porque em determinados países há uma luta apenas contra a pandemia, os cuidados que se deve tomar, e uma luta para não permitir que a economia seja destruída. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil há uma guerra política, há uma guerra contra tantas coisas, contra o presidente, contra o país, contra a população, há uma guerra para se aproveitar e enfraquecer as igrejas evangélicas, o povo cristão, há uma batalha, só que muitas das vezes a gente vê pessoas cristãs, parece que esquecendo totalmente das promessas de Deus. E aqui ele diz assim: mas agora, Isaías 43,
Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome. Você é meu. Deus está se dirigindo ao povo de Israel, os descendentes de Abraão, mas isso se aplica a todo cristão verdadeiro. Somos, eu repito, espiritualmente falando, descendentes de Abraão por causa da fé em Jesus. Então, ele disse, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimará, nem as chamas arderão em ti, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ele então promete para o seu povo, para aqueles que pertencem a ele, que quando passássemos pelas águas, ele seria conosco. Quando pelos rios, eles não iriam submergir. Quando passássemos pelo fogo, não seríamos queimados, nem as chamas arderiam ou arderão sobre nós. Isso significa as águas, os rios, o fogo, as chamas, tudo isso representam lutas, adversidades, tribulações, aflições, né? Tudo isso representa lutas, aflições, adversidades que o mundo apresenta e que certamente o seu povo também enfrenta. Mas qual é a grande afirmação de Deus? É que nós não devemos temer, porque Ele é conosco, Ele seria conosco. Que nós não devemos temer porque Ele nos escolheu, porque Ele é conosco, porque Ele estaria conosco. E no meio de tudo isso que a gente está vendo, nós temos visto pessoas incrédulas sofrendo, aterrorizadas, com medo de adoecer, medo de serem infectadas. Nós temos visto pessoas depressivas, nós temos visto pessoas, né, que perderam seus entes queridos porque foram infectados. Nós temos visto pessoas sofrendo por causa de injustiça que sofreram, pessoas sofrendo porque estão perdendo seus empregos, passando necessidade, perdendo suas empresas, seus negócios, pessoas sofrendo porque vê tanta injustiça acontecendo, gente apanhando por aí porque quer trabalhar. Nós temos visto muitas pessoas sendo injustiçadas e sofrendo, mas nós temos visto também uma grande falta de fé por parte de muitos cristãos, por parte de muitos pastores, muitos servos de Deus, que diante de tudo isso, parece que colocaram de lado as promessas de Deus. Não somos super-heróis, não somos de ferro, nós somos seres humanos sujeitos a muitos sentimentos, a muitas coisas, como diz a Bíblia. A Bíblia, quando fala de Elias, ela diz que ele era como nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Era um grande homem de Deus, tinha as suas fraquezas e debilidades, como nós temos, todos nós temos, né? Não somos de ferro. Mas não é correto que alguém que crê, que diz crer, inclusive prega a palavra de Deus, esquecer-se das promessas de Deus por causa de uma pandemia, e que, inclusive, por trás dela existe todo um esquema que a gente já está cansado de ver. Existe a pandemia? Existe. Mas ficar com medo, se esconder, se acovardar, se derrotar, como nós temos visto por parte de muitos pastores, muitas igrejas, muitos cristãos, é algo realmente muito triste, muito ruim de se ver, porque Deus sempre preparou o seu povo, dizendo que na hora das lutas, adversidades, aflições, circunstâncias contrárias, eles não deveriam temer. Ele sempre garantiu: eu sou com vocês, não tema, não se espante, não se desespere. E isso parece que foi esquecido, tem sido esquecido por parte de muitos. O
Para você ter uma ideia, tem uma cidade aqui próxima a Marília, né? E autorizou, o prefeito autorizou que tudo volte ao normal. Existem pouquíssimos casos de pessoas infectadas lá, pouquíssimos, né? Mesmo assim, tem pastores e igrejas que continuam fechadas. Eles preferem continuar com a igreja fechada. O medo tomou conta, o pavor tomou conta, o desespero tomou conta, a covardia tomou conta. Parece que não há uma fé. Vamos enfrentar, vamos orar, vamos lutar, vamos fazer a nossa parte, Deus está conosco. Não, parece que tudo isso foi colocado fora. Então, é muito importante. Essa não é uma promessa para o incrédulo. Essa é uma promessa para quem pertence a Deus, para aqueles que fazem parte do povo de Deus. Eu vou repetir para a gente depois orar. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Não temas, eu te escolhi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Então é Deus dizendo, não temas, porque eu te escolhi, eu te resgatei, eu sou contigo, chamei-te pelo teu nome, você é meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, independente de qualquer circunstância que a gente possa enfrentar, nós temos que ter no coração a convicção. Deus está conosco. Ele prometeu. E nós temos que viver essa fé. Não nos acovardarmos, derrotarmos, desesperarmos, porque Deus, afinal de contas, é conosco, é com aqueles que de fato pertencem a Ele. Então, lembre-se disso, medite nessa mensagem. Vamos agora falar com Deus, é o momento da oração. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro neste momento em oração. Eu peço primeiramente em favor daqueles que lhe pertencem, daqueles que fazem parte do teu povo, dos descendentes de Abraão, por causa da fé que tem em Jesus. Eu peço que o Senhor fale com eles, porque o Senhor prometeu, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás. Nem as chamas arderá em ti, porque eu sou o teu Deus. O Senhor prometeu ao teu povo que quando enfrentassem lutas, aflições, adversidades, provações, tribulações, não deveriam temer, porque o Senhor estaria com eles. O Senhor promete estar conosco, com aqueles que de fato lhe pertencem, independente das lutas e circunstâncias que o mundo apresenta. Mas eu oro porque muitos cristãos, muitos servos e servas, parece que esqueceram das tuas promessas. E diante de tudo que nós estamos vivendo nesse país, muitos deles se acovardaram, se dobraram, se prostraram, se desesperaram, desanimaram, se abateram e estão prostrados como se não houvesse um Deus. Eu peço, Senhor, ajude-os a lembrar-se das tuas promessas. Abençoe, meu Pai, as pessoas que estão enfermas e foram acometidas por vários tipos de enfermidades. Pessoas que estão com câncer, pessoas que estão paralíticas, pessoas que estão com problemas mentais, pessoas que estão com enfermidades consideradas incuráveis, pessoas que se submeteram a uma cirurgia e continuam doentes, pessoas que estão, Senhor, gemendo por causa de uma enfermidade.
Eu peço que o Senhor cure essas pessoas, restabeleça a saúde delas, visite aqueles que foram infectados por este coronavírus, por este vírus que se espalhou pelo mundo inteiro. Pessoas que estão em estado grave dentro de hospitais ou quer estejam em casa, que a tua mão, Senhor, se estenda para curá-la, que a tua mão se estenda para fazer dissipar, Senhor, essa pandemia, faça cessar este mal e que prevaleça o teu poder. Eu oro por esse país, peço faça justiça, meu Deus, em governadores que são verdadeiros bandidos, prefeitos, políticos, deputados, senadores, ministros, estão por aí, pessoas que estão trabalhando nesse país, mentindo, enganando, roubando, desviando dinheiro público, soltando bandidos, trabalhando a serviço das trevas. Abate essa gente pelo teu poder, abate essa gente, não há ninguém que possa suportar o teu poder, abate esses homens e mulheres que estão a serviço do diabo para destruir esse país, abate aqueles que têm se levantado contra a tua obra, estão se aproveitando desta situação para impedir que as pessoas tenham acesso ao Evangelho. Senhor, abençoe esta nação, abençoe a todos os membros da Igreja do Novo Nascimento, pastores, obreiros, a todos aqueles que fazem parte desse ministério, que a tua mão esteja sobre todos eles, para abençoá-los. Abençoe os dizimistas e ofertantes desse ministério. Honra a fé de cada um deles, a fidelidade deles. Guarde-os, Senhor, de todo mal, os abençoe, conceda-lhes prosperidade espiritual, física e material, e que nada lhes falte. Abençoe esta obra, abençoe a tua igreja espalhada por este mundo, e que haja um despertamento, Senhor, nos teus servos e servas que estão atemorizados diante de tudo isso, e que eles venham lembrar-se da sua palavra e do seu poder. Em nome de Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, eu cheguei ao minuto final aí da nossa mensagem. Lembre-se que Deus é Deus, está acima de tudo. Domingo acontece na Igreja do Novo Nascimento as reuniões do Espírito Santo às 9 horas da manhã, a reunião principal. Depois às 7 horas da noite. Na segunda-feira tem reuniões para abençoar a vida profissional, econômica das pessoas, tudo com direção. Quarta-feira, edificação espiritual e oração. Sexta-feira, libertação e família. E no domingo, a reunião mais importante. Que Deus abençoe. Um grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus.